Normalmente a gente associa a palavra luto a uma perda por morte. Mas o processo de luto, ele é uma reação natural e esperada que acontece sempre que nós estamos diante de uma perda significativa. E essa perda, ela pode ser da mais variada. Você pode perder um sonho, um emprego, um lar. Você pode passar por uma mudança de cidade, de país e ter que lidar com muitas coisas que você deixou para trás. Você pode ter terminado um relacionamento e perder com ele as expectativas, os sonhos, os planos de um futuro. Então, o luto, ele sempre vai estar associado ao vínculo com aquilo que existia, mas que foi perdido. Esse processo, ele é extremamente complexo. O luto, ele não é algo que a gente consegue resolver de forma simples, porque ele não é um problema a ser resolvido. Não existe uma receita para passar pelo luto, não existe uma forma específica de resolver, não existe uma fórmula mágica, né? Como hoje em dia a gente está acostumado a querer resolver tudo de uma forma tão rápida e fácil. Mas quando a gente se depara com uma perda e com esse processo que vem após a perda, nós percebemos o quanto ficamos limitados pelo sofrimento, pela dor, porque ele envolve muito mais do que a gente consegue imaginar. Ele envolve uma reação emocional, psicológica, cognitiva, até espiritual e também física. Então, nós podemos perceber diversos impactos do luto na vida de uma pessoa. E é por isso, por toda essa complexidade, que a gente percebe que em quem está vivendo o processo de luto existe um desejo muito forte de que a vida volte ao normal, que as coisas retomem como eram antes. Mas isso não é mais possível, né? Essa pessoa ela só vai ter, né, aquilo que existia antes se a perda for restaurada. E a gente sabe que isso não é possível. Ainda que, por exemplo, numa perda de um emprego, a pessoa consiga um outro trabalho. Tudo bem, ela vai conseguir um outro trabalho, mas ela vai precisar se adaptar. Ainda assim, não é como aquilo que ela conhecia antes, com as mesmas pessoas, o mesmo lugar, a mesma rotina. Precisa de uma mudança, de uma adaptação. Uma perda por término de relacionamento, ainda que esse relacionamento volte, não vai ser mais o mesmo relacionamento de antes, ele vai ter as marcas desse rompimento. Então, o luto, ele acaba quebrando aquilo que a pessoa conhecia antes, aquele mundo que era previsível para ela. E este mundo não é mais possível voltar. Mas é no processo de luto, enxergando ele como uma continuidade, uma reconstrução de uma vida, que é possível encontrar novos caminhos, novos sentidos, ou seja, a perda, ela marca o fim de algo, mas o luto, ele possibilita a continuidade. Essa dor, ela não vai continuar como antes. É possível acomodá-la, é possível construir novos significados, construir pontes, construir uma vida ao redor daquilo que foi perdido. E nesse processo, às vezes parece que isso não é possível, que você não vai conseguir reconstruir a sua vida, porque é muito difícil. E alguns enlutados vão sim precisar de suporte qualificado, adequado, vão precisar da ajuda de um profissional para conseguir, aos poucos, ter alguém ali escutando, dando a mão, estando ao seu lado para te ajudar nesse processo. O luto, ele é muito parecido com o mar. Às vezes o mar está calmo, às vezes vem alguma onda e te pega de surpresa, muitas vezes o mar está agitado e você não consegue nem parar para respirar enquanto você tenta se livrar das ondas. Mas, ainda assim, é possível ter alguém como um suporte enquanto você passa por toda essa agitação desse mar.